Tem uma pedra num clareira da Califórnia com mais de 1.000 buracos redondos entalhados na superfície. Foi gente que fez isso golpe a golpe, geração atrás de geração, não para construir nada, para socar uma semente que hoje a maioria pisa sem nem olhar. Essa semente alimentou 3 em cada 4 povos originários da Califórnia durante 9.000 anos. Depois, em menos de um século, quase ninguém voltou a tocar nela. O que aconteceu no meio do caminho para um alimento tão central sumir tão rápido assim? A resposta começa com uma árvore que quase todo mundo já viu sem prestar atenção: o carvalho. Na Califórnia crescem umas 20 espécies diferentes, do carvalho preto de montanha ao carvalho vivo da costa, e debaixo de cada um deles cai, todo outono, a mesma promessa. Milhares de bolotas duras, marrons, com aquela touca de madeira que parece um chapéu mal colocado. Durante milênios, essa chuva de outono não foi um acidente da paisagem. Foi o calendário econômico de um continente inteiro. E para entender como ela virou isso e por que deixou de ser, é preciso voltar bem antes de existir a Califórnia como a gente conhece hoje. Toda bolota era igual? Não, nem de longe. O carvalho preto de montanha dava bolotas mais doces, com menos tanino, quase boas para mastigar direto. Já o Tanuaki, primo próximo do carvalho, mesmo sem pertencer tecnicamente ao mesmo gênero, dava uma farinha mais fina, mais valorizada para fazer pão. Essa diferença de sabor não era um detalhe qualquer, era ela que definia qual família disputava qual árvore. Um carvalho preto especialmente doce, plantado no ponto certo da encosta, podia passar de pai para filho durante gerações, com a mesma seriedade que hoje a gente herda uma casa ou um terreno. E é aqui que mora o verdadeiro problema de resumir essa história como colhiam bolotas. Eles não colhiam bolotas de qualquer jeito. Conheciam, árvore por árvore, qual dava a melhor colheita, qual amadurecia primeiro, qual convinha deixar descansar um ano. Esse mapa mental, guardado na memória e passado de boca em boca, foi o primeiro a começar a se apagar assim que algo quebrou a corrente de gerações que sustentava tudo isso. Arqueólogos encontraram pedras de moer com marcas de uso em sítios de mais de 8.000 anos no centro da Califórnia. Isso quer dizer gerações e gerações de mãos batendo na mesma rocha, no mesmo ponto exato, até abrir um buraco perfeito. Alguns desses morteiros de pedra ainda existem. Em Chaúze, no condado de Amador, uma única laje de pedra tem mais de 1.100 buracos de moagem, entalhados por mãos que voltavam ao mesmo ponto outono após outono, por centenas de gerações seguidas, para moer a comida do ano. Mas aqui surge a primeira pergunta incômoda. A bolota, do jeito que cai da árvore, é praticamente incomível. Crua, deixa a boca amarga, embrulha o estômago e, em quantidade suficiente, pode até intoxicar. Ela tem tanino, o mesmo composto que dá aquele gosto adstringente ao vinho tinto jovem ou ao chá deixado tempo demais. Então, como é que um fruto tóxico vira o alimento base de um continente inteiro? A resposta está num processo que hoje qualquer pessoa acharia absurdamente trabalhoso, mas que as comunidades originárias da Califórnia transformaram em rotina doméstica. Primeiro colhiam as bolotas no outono, quando caíam aos milhares debaixo de cada carvalho. Deixavam secar no sol por dias. Guardavam em celeiros suspensos cestos gigantes trançados e erguidos sobre estacas para proteger da umidade e dos roedores, alguns capazes de armazenar mais de 1 tonelada de bolotas. Esse detalhe importa mais do que parece. 1 tonelada de comida guardada significava que uma família podia atravessar um ano ruim de caça, ou uma seca, sem passar fome. A bolota não era só comida, era o seguro contra o desastre. Na hora de comer, descascavam as bolotas e moíam até virar uma farinha fina, e é aí que entravam aquelas pedras cheias de buracos. Depois vinha o passo que realmente decide entre sobreviver e passar mal, a lavagem. Espalhavam a farinha sobre um leito de areia limpa ou colocavam dentro de um cesto tão apertado que não deixava passar nenhum grão e despejavam água em cima, de novo, por horas. A água levava embora o tanino amargo e deixava uma pasta macia, quase doce, pronta para virar sopa ou pão assado sobre pedra quente. Um dia inteiro de trabalho para render a farinha de um único prato.
E mesmo assim, funcionava tão bem que sustentou a maioria da população nativa da Califórnia por mais tempo do que a escrita existe em boa parte do mundo. Aqui chega a primeira virada que surpreende quase todo mundo. Em calorias, a bolota disputava de igual para igual com o trigo ou o milho de outras civilizações, rica em gordura, em carboidrato, capaz de manter uma pessoa ativa durante meses de inverno quando a caça rareava. Em muitas comunidades do centro e norte da Califórnia, ela chegava a representar mais da metade das calorias consumidas no ano. Isso coloca ela, na prática, no mesmo patamar do arroz para boa parte da Ásia ou do milho para a Mesoamérica. Só que ninguém construiu pirâmide nenhuma com bolota, e talvez seja por isso que a história oficial nunca deu esse peso para ela. Mas um alimento não é só caloria. E aqui entra a parte que quase nunca aparece nos livros escolares. O carvalho não era simplesmente um recurso que se colhia, era um ser com quem se negociava uma relação de gerações. Certas árvores eram consideradas propriedade de famílias específicas, herdadas do mesmo jeito que se herda uma casa. Existiam rituais para a primeira colheita do ano, cerimônias de agradecimento antes de encostar numa única bolota nova, porque comer da árvore sem esse gesto era visto como uma falta de respeito com algo que alimentava seu povo desde antes de você nascer e antes da sua avó nascer. Quebrar essa regra tinha consequências reais, mesmo que não no sentido legal que a gente entende hoje. Comer da árvore de outra família sem permissão, ou se adiantar à cerimônia da primeira colheita, manchava a reputação de uma família inteira dentro da comunidade. E numa sociedade onde sobreviver ao inverno dependia da cooperação durante a temporada de colheita, essa reputação pesava tanto quanto qualquer lei escrita. Mais pra frente você vai entender por que esse detalhe importa tanto. Um sistema de respeito construído ao longo de gerações não desmorona com um golpe só. Ele desmorona quando não sobra mais ninguém para fazer valer a regra, nem ninguém que lembre por que ela existia. Ainda falta a parte que ninguém te conta, porque esse sistema, capaz de sustentar milhões de pessoas durante 9.000 anos sem esgotar o solo, nem derrubar uma única árvore, ruiu em pouco mais de 60 anos. Como é que se destrói algo que resistiu 9 milênios em menos do que uma vida humana? A resposta chega em 1769, quando é fundada a primeira missão espanhola em San Diego. Nos 60 anos seguintes, erguem 21 missões ao longo da costa da Califórnia, e junto com elas chega um modelo econômico completamente diferente. As missões precisavam de mão de obra fixa para os campos de trigo e para os rebanhos de gado, e essa mão de obra veio em boa parte das comunidades nativas que viviam por perto. Milhares de pessoas foram levadas para viver dentro dos muros da missão, submetidas a uma rotina de trabalho agrícola que deixava pouco espaço para o ciclo sazonal que tinha regido a alimentação delas por séculos. E aqui está o detalhe que realmente muda a história. Colher e processar bolota não é tarefa que dá para encaixar entre um turno e outro de arado. Exige semanas inteiras no outono para juntar quantidade suficiente e dias de trabalho coletivo para lavar e moer tudo antes do inverno chegar. Uma comunidade presa dentro dos horários de uma missão, obrigada a plantar trigo europeu em vez de colher o próprio alimento, simplesmente perdia a janela de tempo necessária para isso. Ninguém assinou decreto nenhum contra a bolota. O que desapareceu foi o outono livre para sair atrás dela, as semanas de colheita e os dias de lavagem coletiva que já não cabiam entre o amanhecer e as obrigações do campo de trigo. A isso se somou algo ainda mais brutal. As epidemias que chegaram com os colonizadores, sarampo, varíola, tifo, dizimaram a população nativa dentro dos muros das missões num ritmo que hoje é difícil até de imaginar. Em algumas missões, a mortalidade infantil passou de 60%. E a cada geração que não chegava à vida adulta, se perdia também o conhecimento oral. Quem sabia onde ficavam as melhores árvores da família? Como calcular o tempo exato de lavagem para cada espécie de carvalho? Qual cesto usar para cada tipo de bolota? Um saber que passava de boca em boca, de mão em mão, foi ficando com menos bocas e menos mãos a cada ano que passava. Quando as missões são secularizadas na década de 1830,
O estrago já estava feito, mas o que vem depois termina de selar isso. A corrida do ouro traz centenas de milhares de novos colonos a partir de 1848, e com eles chega o desmatamento em massa dos bosques de carvalho para abrir espaço para fazendas, minas e cidades. Estima-se que a Califórnia tenha perdido mais de um terço da sua área histórica de floresta de carvalho desde a chegada dos colonizadores, e boa parte dessa perda aconteceu justamente nas décadas depois da Corrida do Ouro. A árvore que tinha sustentado um continente inteiro virava, da noite para o dia, um obstáculo para a agricultura moderna. E, mesmo com tudo isso, a pergunta que abriu esse vídeo continua sem resposta completa, porque o carvalho não desapareceu, continua lá, jardins e beiras de estrada, em parques urbanos do estado inteiro. Então por que a gente parou de comer algo que literalmente continua caindo do céu todo outono, de graça, bem debaixo do nosso nariz? A resposta tem menos a ver com a disponibilidade do alimento e mais com quem controla o discurso sobre o que conta como comida civilizada. Durante o século XX, a agricultura industrial da Califórnia se construiu em torno de cultivos que dava para plantar em fileiras retas, colher com máquina e vender em saco padronizado. Trigo, amêndoa, laranja. A bolota não encaixa nesse modelo. Não dá para mecanizar fácil a lavagem do tanino, nem padronizar o sabor de uma árvore para outra, nem plantar em monocultura com o mesmo rendimento de um cereal domesticado. Um alimento que sobreviveu 9.000 anos de mudanças climáticas e sociais esbarrou finalmente num inimigo diferente. Um sistema econômico que só reconhece como comida aquilo que dá para processar em linha de produção. Aqui aparece a segunda virada importante dessa história. Por quê? Enquanto a bolota sumia da mesa, outro produto ocupava silenciosamente o lugar dela na narrativa histórica da Califórnia: o trigo das missões, apresentado durante décadas nos livros escolares como o momento em que a Califórnia começou a produzir comida de verdade. A comparação é reveladora. Um sistema que alimentou a maioria da população do território durante 9 milênios sem arar, um único campo virou, no relato oficial, uma nota de rodapé anterior à agricultura de verdade. O trigo precisava de irrigação, arado e semente importada toda a temporada. O carvalho só precisava que o deixassem em paz. O que aconteceu depois mudou tudo, mesmo que de um jeito que quase ninguém associa à bolota. Durante boa parte do século XX, as comunidades nativas da Califórnia que sobreviveram às missões, às epidemias e à perda das terras continuaram processando bolota, mas em particular, quase em segredo, dentro de reservas cada vez menores. Não tinha nada de nostalgia nisso. Era a continuação silenciosa de uma tecnologia alimentar que o mundo de fora tinha decidido ignorar. Enquanto isso, fora dessas comunidades, gerações inteiras de californianos cresceram vendo bolotas caírem todo outono, sem saber que debaixo daquela casca amarga estava o alimento base da própria terra deles. Havia mais tempo do que existem quase todas as civilizações estudadas na escola. Nas últimas 2 décadas, alguma coisa começou a se mexer. Programas culturais liderados por tribos como os Miwok, os Yokuts ou os Pomo recuperaram o processo completo de colheita e lavagem da bolota, não como curiosidade histórica, mas como parte ativa da própria cozinha. Universidades e departamentos de agricultura da Califórnia começaram a estudar o valor nutricional da bolota com o mesmo rigor com que se estuda qualquer cereal comercial, e os resultados confirmam o que as comunidades originárias já sabiam há 9.000 anos. É um alimento denso, completo, capaz de sustentar uma população inteira sem esgotar o terreno onde cresce. Isso significa que a bolota vai voltar às mesas da Califórnia em grande escala, tipo o trigo ou o milho? Provavelmente não, e essa resposta merece ser bem explicada antes de fechar essa história. O processo de lavagem continua tão trabalhoso hoje quanto há 9.000 anos, e nenhuma rede de supermercado vai apostar num alimento que não dá para embalar numa hora de trabalho automatizado. Mas isso nem é a parte mais importante. O que realmente está voltando, ano após ano, são as oficinas comunitárias onde crianças e adultos de comunidades nativas aprendem de novo a moer, a lavar, a esperar o tempo certo antes de comer.
Em Yosemite, em Sonoma, no condado de Mendocino, essas oficinas reúnem todo outono dezenas de famílias ao redor da mesma pedra de moer que os antepassados deles já usavam há milhares de anos. A escala já não é a de antes, mas a continuidade segue intacta. E para uma tradição que sobreviveu 9 milênios, isso pode ser suficiente. E isso nos leva finalmente de volta à pergunta que abriu esse vídeo: por que que a gente parou de reconhecer algo que nunca deixou de estar ali? 9 mil anos de memória não cabem em 2 gerações de esquecimento, mas bastam 2 gerações para que parem de ser transmitidos. O carvalho continuou dando fruto todo outono durante os mesmos séculos em que aprendemos a olhar sem ver, a pisar na colheita dele a caminho do carro, a chamar ele de árvore de sombra em vez de árvore de comida. O costume de se abaixar para pegar foi a única coisa que realmente desapareceu. Da próxima vez que você andar debaixo de um carvalho no outono, olha para o chão. Se você vê centenas de cápsulas marrons com aquela pequena touca de madeira, você está literalmente pisando no que alimentou a maioria da população da Califórnia durante 9 mil anos seguidos. Não precisa comer crua, e definitivamente você não deveria tentar sem conhecer bem o processo de lavagem. Mas da próxima vez que você ver uma, talvez não olhe do mesmo jeito. Essa não é a única planta que um continente inteiro conheceu a fundo e depois decidiu esquecer por completo. Tem outra bem menor que crescia em cada jardim colonial da Nova Inglaterra como remédio de primeira necessidade e que hoje a maioria arranca como se fosse mato sem saber o que carrega entre as raízes. Essa é a história que vem a seguir. E se você quer estar aqui quando ela for contada, já sabe onde encontrar. Se inscreve, porque nesse canal a gente continua desenterrando o que a história decidiu enterrar primeiro.